Buenas hermanitos, meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos com mais um videozinho aqui para discutir a ideia dos yogas e dos yogis contemporâneos. Quando a gente pensa em eu contemporâneo, a gente imagina uma linha histórica, né? Onde nós temos lá os antigos, nós temos aí que quase a gente não consegue muito identificar, porque não se tem texto sobre eles. O clássico, ou o período de Patanjali, Dashana Yoga, esse é o texto mais clássico do yoga. É um período medieval ou pré-moderno, aí onde tem os livros tipo Hatha Yoga Pradipika, Gheranda, onde surgem os Hatha Yogis, né? E nós temos o yoga moderno. O yoga moderno vai surgir durante o período de colonização inglesa na Índia, final do 19, início do 20, durante todo o 20. São os yogis então modernos, a partir de Vivekananda, Kuvalayananda, Shivananda, Yogananda. Finalzinho ali do rolê, temos Krishnamacharya, com dois grandes nomes que se destacam, Iyengar e Patabi Jois, né? Que vão colocar o yoga com a bandeira nacionalista, porque eles visam a sua independência em 47 do Império Britânico. O yoga é a grande bandeira deles. Acho que tem outros vídeos que a gente fala melhor sobre isso aqui. O que é importante pegar dessa galera é que, primeiro, são 100% masculinos, são todos homens, né? Aos poucos o yoga, pelo menos oficialmente no período moderno, vai se afastando do hinduísmo e inicia um flerte pedindo chancela para a ciência, porque o yoga é exportado para outras cartografias nesse período moderno, como Europa, Estados Unidos, e aí o hinduísmo não tem força de legitimação, então eles vão se aproximar na ciência, né? Então aí surge uma pegada mais terapêutica do yoga, e até talvez esse discurso que talvez você carregue nas costas de que o yoga não é religioso, o yoga tem uma pegada mais laica, né? Mas o que marca mesmo o período moderno são duas coisas no meu conhecimento, na minha visão. É a transplantação dele para infinitas outras cartografias. Estados Unidos, Europa, América Latina também. E uma proposta, e ele surge como uma proposta, sobretudo nos anos 60, muito forte com os Beatles, espiritual alternativa. O yoga então vem numa mística esotérica, mística, né, numa nebulosa mística esotérica, muito com uma pegada terapêutica. Ele já vem meio desmembrado, né? O yoga, sobretudo na América Latina, chega como técnica de terapia. Olha só o professor Hermógenes como deixa isso bastante evidente. Mas é um yoga também que continua, né, ou mantém-se bastante elitizado, né? Se a gente pensar aí de 100 anos do yoga, vamos pensar em 1900, quando o yoga então é transplantado com Vivekananda, no primeiro Parlamento Mundial das Religiões, 1897, por aí em Boston, até os anos 2000, então são 100 anos praticamente aí, mais até, de um yoga bastante elitista, né? De castas até. Corpos brancos, masculinos, são os líderes, apesar de mulheres serem as grandes difusoras a partir de metade do século XX, né? Mas ainda são os homens, os caras que constroem métodos e inventam escolas, né? São esses nomes que a gente vai ver na modernidade. Só que acontece o seguinte, esses yogas transplantados para outras cartografias, como a América Latina, vão se dobrar. Se dobrar no sentido de ter uma desdobra. E vão surgir yogas de matriz não indiana. Um Kemet Yoga, um Prem Baba com Wake and Love. No Brasil, Yoga Terapia de Hermógenes, Swastika com De Rose, Acro Yoga, Yoga Restaurativa. Cara, vão surgir muitos yogas, né, yoga infantil, várias vertentes do yoga infantil, que não tem matriz indiana. Né? Então durante muitas décadas foi meio que ignorada essa galera, e ainda continua muito, né? Na academia também ainda continua, tipo assim, se não tem matriz indiana no yoga, ele não é meio yoga, né? É como um francês que não nasce em Paris, ele não é quase um francês, mas é essa galera que a gente cunha como yoga contemporâneo. Yoga contemporâneo então são yogas que surgem, escolas, métodos, organizações, coletivos, a partir da transplantação moderna.
Não, eles surgem a partir daí. São outros cruzamentos, né? O yoga terapia do Hermógenes. Cara, cristianismo, espiritismo kardecista, a medicina holista, tem uma pegada muito particular, né? Tem um muito particular. O yoga a gente pode chamar yoga hermogeano, certo? Ele é fruto, então, dessa transplantação dos yogis modernos. Em geral, eles não têm matriz indiana, mas isso não significa que não invalide. Há yogas surgindo na Índia que não são modernos, né? São contemporâneos, porque surgem do desdobramento daqueles yogis modernos. Pegou? A maioria não tem matriz indiana, mas isso não significa ser a chancela dele. Há yogas contemporâneos na Índia, que surgem a partir dos desdobramentos modernos. Eles são ainda predominantemente praticados por mulheres, mas nos seus líderes continuam sendo masculinos, por mais que venha mudando o rolê, mas ainda as mulheres parece que não têm espaço, né? Nem se sentem legitimadas, isso é talvez um outro vídeo, né? Para se pensarem autoras de uma própria vertente iógica, certo? De Rose e Hermógenes, por exemplo, não tem nenhum tipo de pudor, né, de falar, não, é um yoga meu, né? Não, as mulheres parece que não têm essa autoridade, né? Isso não precisa ficar gastando muita lábia para isso. Mas uma coisa que eu percebo também, é um dos motes desse nosso rolê aqui, é que os yogas contemporâneos, ao contrário dos modernos, começam a ser ventilados entre os mais vulneráveis, marginais. Cartografias, então, que eram só visitados pelos modernos. Vamos fazer claro. Você agora pode estar gritando na sua veia assaltada. Não, mas desde sempre teve yoga nos presídios. Já levei um Swasti Yoga, sei lá o quê, um yoga terapia, ou um Iyengar Yoga para o CAPES, ou o Morro, ou o que é que seja. Mas uma característica dos yogis modernos, e yoginis modernos, é pensar esses coletivos como povos carentes que vão receber um conhecimento novo, né? E o que marca a contemporaneidade é a troca, é o diálogo. Os yogis contemporâneos não sobem o morro, não chegam no CAP, Centro de Assistência Psicossocial, não vão trabalhar com moradores de rua como se eles fossem xícaras vazias, mas eles vão trocar. E aí começa a surgir novos desdobramentos, novas dobras desses yogas. Então, Mila Derzett vai criar o yoga restaurativa muito do diálogo produzido entre os pacientes. Não, acho que o nome não é paciente, são clientes dela como aluna de psicologia no Centro de Assistência Psicossocial aqui de Florianópolis. E ela vai, então, construindo um yoga próprio dela, né? Um método de yoga restaurativa. Há também meu colega Paulo, aqui no Floripa, com os moradores de rua. E outras experiências, como Yoga Marginal Tainá, em Duque de Caxias, né? Há também um Perife Yoga em Salvador, e há outros, né? A Melu aí com yoga para criança também, no interior. Ou seja, é um yoga que tem troca. É um yoga no qual a comunidade que é visitada por esse yoga contemporâneo, como ele não tem matriz indiana, não está muito preso ainda a organizações, instituições, também pode ser ainda, né? Uma viagem minha, né? Estou construindo isso para um trabalho que eu vou produzir agora, né? Estamos aqui em meio de novembro de 2021. E a troca, então o yoga dialoga. Então ele não é caracterizado mais, o contemporâneo, pelo o homem branco, né? Corpos magros, mas na troca de saberes da favela, dos presídios, moradores de rua e de pacientes do CAPS, por exemplo, né? Corpos vulneráveis, corpos marginais, né? Corpos, então, que não são assistidos tanto pelos yogas modernos, né? Os yogas modernos, como trazer a palavra do Senhor a esses povos carentes, né? Tô sendo jocoso agora, mas só para ficar clara a pedagogia. E aí eu pergunto, quais são os novos... Até agora foi um processo meio histórico, tá certo? Já falei isso nos outros vídeos, mas o que eu trago pra gente trocar aqui agora é o seguinte: quais são os desafios dos contemporâneos e dos modernos? Porque quando eu falo moderno e contemporâneo, não é uma linha ascendente que eles estão desconectados, tá certo? Hoje você consegue encontrar yogis pré-modernos,
medievais, como os Aghoras na Índia, os Natas, certo? São yogis que vivem meio que numa cartografia medieval. São aqueles yogis ascetas. É possível encontrar isso ainda na Índia. Fora quase não. Acho que não, eu não tenho conhecimento. Os yogis modernos, é o que mais a gente vê aí, acontecendo lá, quanto nas bandas de cá. E também os contemporâneos, sobretudo nas bandas de cá. Cá é fora da Índia e do sudeste asiático, do sul da Ásia. Quais são os desafios dessa galera hoje? Os medievais, né? Os cetas errantes, né? Que a gente vê nas fotos, muitos deles são cosplay, né? Só para tirar foto de você lá em Rishikesh, Varanasi, para ganhar um troquinho. Mas ainda há comunidades, coletivos ainda da floresta, povos que podemos pensar que vivem ainda, ou muito próximos ainda, do seu período medieval. É possível encontrar essa galera ainda. Mas também os modernos vivem hoje, tem a escola do Iyengar aqui na frente. Mas também os contemporâneos, tem aula do acro, no mesmo espaço, contemporâneo e moderno, pegou? Eu coloco aqui que o grande desafio é enfrentar os aparelhos de captura desejantes capitalísticos. É esse que é o mote do nosso rolê. Ou seja, se há uma semelhança entre todas essas estruturas, porque eu coloquei 3, mas eles se subdividem, tá certo? Eles são absolutamente plurais. Mesmo os pré-modernos, os modernos e os contemporâneos. Eles vivem numa mesma organização social hoje, tanto lá quanto cá, que é o capitalismo. Um yogi pré-moderno, medieval, do século XVI da Índia, não conhecia o capitalismo. Eles viviam numa organização social imperialista despótica, certo? Nos rajas indianos, né? Depois o Império Britânico a partir do século XVII, XVIII, mas ainda é imperialista. Há um déspota, há um rei, há um raja, há um Brahmane que manda no rolê ali. Não é a Índia, né? A Índia é toda recortada, né? Impérios ali mongóis, impérios... tá pegando rolê? Não, tem que pegar a história. Impérios mongóis, impérios hinduístas, vamos colocar dessa forma, né? No geral. Impérios budistas, né? Um império no sentido de ter uma organização mais ali numa pegada budista. Mas era imperialista, não era capitalista. O que move uma organização social imperialista? O déspota, né? Eles são, como diz Deleuze e Guattari, paranoicos ao déspota, certo? Toda a organização social daquela vila, daquela comunidade, gira em torno do déspota. E no capitalismo? Gira em torno do capital. Gira em torno da acumulação de capital, seja simbólico ou em espécie. Então eu coloco o grande desafio dos yogis hoje, pré-modernos ou medievais, sobretudo na Índia, no sul da Índia, ali sudeste da Índia, os modernos, ou os pré-modernos, ou os contemporâneos, é que eles estão imersos no capitalismo. E talvez isso ainda não esteja claro para todos. Está todo mundo ainda numa briga, sobretudo os mais conservadores modernos, e também os mais conservadores, sobretudo no Brasil especificamente, do Vedanta e Portugal também, ligados ao Vedanta. Alguns, está crescendo o movimento conservador tântrico também, mas os conservadores no geral são aqueles essencialistas. Eu não estou fazendo uma crítica aqui agora nisso. Eu criticaria, mas não critico aqui agora. Tentando trazer eles para o meu lado. Eles estão todos muito preocupados ainda com aquela discussão da originalidade, da ancestralidade. Esse yoga não é original, esse yoga não tem não sei o quê. Eu estou falando para você o seguinte: se não se ligar, o grande inimigo é a organização capitalística neoliberal, que vem comendo não mais pelas beiradas, tá comendo pelo meio já. Os yogas, perderemos a batalha como os punks perderam, tá ligado? Continuam vivos os punks, mas porra, fudeu, né? Você vai em qualquer shopping aí, já tem a calça rasgada. Então o grande desafio é enfrentar esses aparelhos de captura capitalísticos que vêm capturando desejos dos yogis e yoginis para o acúmulo de capital. Então, o grande desafio continua sendo vencer a ignorância. Aí os yogis estão juntos. Tá entendendo o que eu tô fazendo, não? Aí os yogis estão juntos. É acabar com a ignorância, né? Acabar com a vidya. Ok, irado. Eu colocaria acabar com a alienação, para ficar bem num esqueminha marxista no capitalismo. Porque o capitalismo, isso está muito bem documentado, não estou inventando isso, adoraria ter inventado isso, mas não inventei. O capitalismo, sobretudo na versão neoliberal, ele é genial na captura do seu desejo. E você começa então a ser movido por mais seguidores no Instagram, por mais alunos que pagam sua aula, e mais ainda, né?
pelo quanto você acumula de capital e cobra por seus cursos de formação e produtos que vendem, por exemplo. Então parece que quanto mais caro um curso, quanto mais caro uma calça, quanto mais caro uma mensalidade de aula, parece que ele tem mais valor. Então eu tô desviando para esse rolê. Olha, o grande desafio que nós devemos nos juntar, yogis contemporâneos, pré-modernos, que a gente quase não tem contato, e os modernos, é parar com esse lero-lero de originalidade e ancestralidade, unir forças, apesar de nossas contradições filosóficas, prática e teórica, para não se deixar ser capturado e nos cursos de formação para novos professores de yoga deixar isso claro. Que olha, você vai ser capturado pelo mercado. Então, em vez de preparar o cara para o mercado no sentido de produção de Instagram, de como produzir um vídeo de YouTube, tudo bem fazer isso também. Mas você tem que se ligar. É isso que é muito louco. Essa é a chavinha de virada. Que a gente pode utilizar desses mecanismos aqui de captura, YouTube, Instagram, mas para fazer um trabalho de contra-inteligência, tá ligado? Então, os desafios continuam os mesmos? Continuam os mesmos. Diminuir a alienação, sacar que tá em maia, na ilusão, e retomar o seu processo criativo da vida. Isso aí, esses 3 pontos, né? A ignorância, a ilusão e encontrar o processo de libertação, para ficar no Kaivalya, no Moksha, que eu coloque como retomar o processo criativo da vida. Você precisa entender a tua subjetividade yógica já foi capturada pelo sistema capitalista. Não é que vai ser, já foi capturada. O cara que chegou num curso para ser professor de yoga, ele fez um caminho já capitalístico neoliberalizante, certo? Ele não foi buscar o currículo do professor, se ele tem ancestralidade, se ele tem chancela, nome iniciático. Então, entenda, o nosso inimigo comum são esses cosplay de yogis e yoginis. Esse é o que eu tô falando. Curso de 2 minutos, né? Curso de formação de 2 minutos. Né? O cara dá curso em 8 minutos, num vídeo do YouTube. Sai formado em yoga. É disso que nós temos que combater. Então nós temos que sedentários e os nômades, né? Sedentários conservadores, né? Que entendem que há uma essência do yoga a ser revelada, desvelada. Eu critico muito essa galera, mas não é isso, pô. E os nômades que entendem que o yoga é híbrido e plural e sobrevive das suas contradições. Esse é o ponto. Nômades sedentários, sejam pré-modernos, modernos ou contemporâneos, univos. Para que se aumente uma consciência de classe, não de casta. De classe no sentido de que nós, professores de yoga, intelectuais do yoga, promotores do yoga, pensadores do yoga, pesquisadores do yoga, sérios, precisamos promover, por exemplo, uma série de congressos, de simpósios, de lives, sei lá o quê, para deixar claro, não apontar dedo, mas começar a criar, nos cursos de formação, por exemplo, para ser professor de yoga, e estes foram seus alunos, que a causa da ansiedade, tentando ser mais didático ainda, né? Para você poder utilizar amanhã na tua aula do Instagram. O teu aluno de yoga, a causa da ansiedade dele, do estresse crônico, o que é que seja, ele está imerso no sistema capitalista, tiozão, que é neurotizante, certo? Ele foi capturado por aqui e a ansiedade dele é porque ele precisa produzir. E na produção cansa. Os professores de yoga estão absolutamente cansados, cara. Cansados, esgotados. Porque eles estão sempre tendo... O tesão deles é a produção. E é um tesão capturado. Alegria passiva. Então nós devemos aqui todos nos unir e retomar nossos próprios singulares meios de produção subjetiva e yoga. Então, há uma subjetividade yoga iyenguística, do Iyengar. Há uma produção de subjetividade ashtangueira, do Patabi Joyce. Há uma produção de subjetividade vedantística, do yoga. Cara, continue vivendo. Nós, nômades, não queremos aniquilar vocês. Eu sei que vocês buscam em alguns momentos aniquilar. E você tem todo o direito de fazer isso, né? No sentido de produzir uma crítica ao nomadismo. Caralho, irado. Eu gostaria que tivesse mais disso do que só simplesmente me xingarem. Só que nesse momento agora, nós estamos sendo engolidos por um sistema maior capitalista que vem envolvendo a gente. É um vídeo de 8 minutos, tem 21, não vou editar essa porra, vai assim mesmo.
Então o nomadismo nos yogas não é uma escola-tradição. Talvez também seja mais uma espécie de método, mas não é o yoga nômade, não existe isso. Que entende o yoga como um aliado, um jeito de viver, teoria e prática, de forma, na imanência. Então os yogis conservadores ou sedentários, porque eles se deslocam muito pouco, por isso sedentários, e o nômade, porque se desloca muito, faz muita dobra. O inimigo não tá nas dobras nomádicas, porque eu já falei em outros vídeos aí, o yoga sempre foi híbrido, certo? Agores, Kapalikas, Vamakaris, os Natas, o Hatha Yoga, o Vivekananda, o próprio Vedanta chegando no Yoga. Eles são uma amálgama de vários rolês. O próprio Patanjali deixa claro, eu vou expor aqui o que eu entendo por Yoga, não é eu vou inventar o Yoga. E o Yoga dele é criado por Sankhya e pelo próprio hinduísmo, o brahmanismo, se você preferir. Então o Yoga, já falei sobre isso, não vou falar de novo. O Yoga sempre foi plural e híbrido. Agora, o que eu estou alertando, novamente de forma didática freiriana, nós necessitamos agora unir forças nas nossas contraditoriedades, nas contradições que faz parte do Yoga. Qualquer organização viva e sadia é contraditória, é isso que faz o Yoga estar vivo, porque se o Yoga não tivesse nenhum tipo de contradição, ele seria um fóssil. Cara, pensa na grande instituição católica, mais do que protestante, né? Que tem vários aí. É um só. E mesmo assim, cara, a teologia da prosperidade, teologia da libertação aqui na América Latina, a teologia da caridade deles, e há outros aí rolando, os carismáticos, que é quase um evangélico cristão, né, católico. Nômades sedentários devem agora, e na minha perspectiva, traçar uma estratégia conjunta, reflexiva, maduro, de uma autocrítica para a aniquilação dos cosplays. São eles que vêm tomando espaço. Um mindfulness, por exemplo, certo? Do Kabat-Zinn. Cara, ele pega um termo de um zen budista vietnamita Thich Nhat Hanh e seculariza ele completamente. Isso não é nomadismo no sentido que nós estamos traçando aqui. Secularização total. E eles batem no peito disso. E tudo bem. Então é um desvio aqui que foge da proposta da espiritualidade. Quando a gente fala de yoga nômade, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é assim. Há dobras, há desvios na criação de possibilidade de acabar com a sua ignorância. Continua o mesmo rolê. Acabar com a vidya, se ligar em Maya que vive e retomar do processo criativo da vida. Você chama isso de moksha, kaivalya, faz o que você quiser. Enquanto isso, cara, os yogis capitalistas neoliberais lucram. E quanto mais eles vão subindo o sarrafo de grana, vai eliminando a galera. Yogis plurais e híbridos, mas seu foco não é a acumulação de capital. Essa é a briga que nós estamos tendo aqui. Então, por exemplo, pensa no próprio Eu Contemporâneo aqui, o meu canal. Cara, eu uso o Instagram, eu uso o YouTube, ferramentas de captura do desejo, para a produção de uma via meio revolucionária, para promover a ideia do yoga nomádico, papapá. Mas os sedentários que ficam lutando esse lero-lero da originalidade e ancestralidade perdem tempo. Porque enquanto isso, os capitalistas continuam ganhando espaço. Então se não tivesse o nômade era melhor. Não sei, né, cara? Não adianta, porque o que mais vende é o cara que se vende como original, como vocês, sedentários. Não é acabar com o nomadismo. Você tem que se ligar. Porque o que mais tem vendido são cosplay de vocês sedentários, não são cosplay de nós nômades. Então, por exemplo, a minha plataforma, são mais de 25 cursos a 50 pila, cara. 50 pila por mês, você tem acesso a todos os cursos. Isso é bem diferente de um curso de 15 mil reais. Teu curso é formação de yoga. Claro que não dá pra comparar. Totalmente. Perfeito. Não é isso que eu tô querendo comparar. Eu quero que você cobre 50 reais. Faz o teu rolê. Eu nunca irei colocar valor na tua mão de obra. Certo? Mas você tem que criar com uma consciência que você não é um empreendedor, você não é um empresário, você não é gestor do yoga. Você é um professor, cara. Você é um proletário chão de fábrica. Eu não dou aula de yoga com asanas propriamente dito, mas eu me coloco na mesma categoria, sacou? Essa virada de chave tem que acontecer um dia e parar com esses lero-lerozinho e começar a entender que há algo maior que vem comendo yoga. Não são as dobras nomádicas, mas são os cosplays de yogis que se vendem como, em geral, sedentários, certo? A grande maioria dos caras que vendem
como cosplay de yogis ali, se sentem autoridade, certo? Não é um cara camiseta preta da Ering falando alto, palavrão, bara por fazer. Isso não vende, cara. E você começa a entender a personagem aqui por trás. Eu não tô de roupa de açafrão, cordão branco, fala mansa, sânscrito perfeito, por mais que eu possa falar em sânscrito também. Eles vêm cavando uma autoridade, buscando avatares, grupos, é disso que eu tô falando. Então, o meu recado é para vocês, professores de yoga, intelectuais do yoga, pensadores do yoga, sérios, que não estão com um desejo voltado para o acúmulo de capital. Eu não tô falando para virar pobre, BR de estrada, dar aula de graça. Não é isso, contributivo, nada disso. Cobra o que for. Mas contanto que o seu desejo não seja o acúmulo de capital. Essa que é a virada. Essa que é a virada. Eu sempre disse isso no curso de formação, as pessoas ficavam puto comigo. Não se forme professor de yoga para virar bilionário. Começou errado. Aí os caras vinham me alertar. Mas pô, os caras querem ganhar dinheiro, se afasta eles. Eu não quero que você morra de fome com yoga. Mas tem uma diferença, né, cara? Entre você ter um valor de subsistência, uma graninha pra viver bem, pra tua filha estar numa escola, o que é que seja, você poder jantar com o teu companheiro, tua companheira, mas não explorar os outros, tá certo? Não explorar os outros. Essa é a reflexão, essa é a maturidade que eu tento trazer nesse vídeo. Por isso que eu me prolonguei demais neles. Porque, em geral, há uma perseguição como a causa do yoga ter perdido a mão no mundo contemporâneo, moderno, pelos diversos tipos de yoga. Sempre houve isso, cara. Sempre houve. O que se perdeu a mão aqui foi o desejo deslocado, desviado, é uma linha de fuga. Porque, entendo, o capitalismo também foi uma linha de fuga feudal, né? Linha de fuga, né, não significa que é algo benfazejo. O capitalismo foi uma linha de fuga do sistema feudal. Então, linha de fuga, criação de dobras, não necessariamente é algo que leva ao que a gente vem falando sobre nomadismo no yoga. Certo? E o sedentarismo também sozinho iria fossilizar. Talvez estaríamos só em pequenas seitas e cultos yoga que só tivesse sedentários. Então os nômades sedentários são a contradição que faz o yoga estar vivo. Mas há uma terceira via vindo por fora que é totalmente fake, cara. É desses caras que eu tô falando que a gente deve se unir para juntar forças de pensar além das nossas contradições, que pra mim é o foda, é o irado, é a parte reflexiva do yoga que mantém vivo, pra alertar, não condenar, não precisa fazer apontar dedo, criar site do que é o que não é yoga, porque isso é uma visão meio totalitária, né? Mas o pequeno fascista cresce em você. Mas criar uma consciência entre os professores de yoga do inimigo real, que é a organização social capitalista neoliberal, certo? Que canaliza os desejos yogicos não mais para moksha, kaivalya, samadhi, essas coisas todas aí, mas para o acúmulo de capital. O yogi bom, yogi legal é o que tem 300 mil seguidores. Yogi bom, yoga legal é o que consegue cobrar 15 mil uma formação e tem aluno. Yogi bom, yogi legal é... Não, tio, não é isso. É o cara que conseguiu ir pra Índia. Não, cara. Não pode ser esse a régua. Não pode ser essa a régua, certo? É isso, cara. Vai escrevendo aí embaixo, tem vídeo pra caramba, ninguém vai ouvir essa porra, tem 35 minutos. Até mais, até o próximo.